Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Gravo esse vídeo a pedido de um amigo meu, para o qual eu mando um enorme abraço, um grande amigo. E esse amigo pediu que eu levantasse as questões mais pertinentes da coexistência entre trabalho e estudo. E nós vamos tentar traçar algumas diretrizes para que vocês possam ter ao mínimo algumas dicas de como se virar depois do ensino médio. Pois bem, eu comecei a trabalhar com 18 anos, logo que eu saí do ensino médio, porque sempre precisei trabalhar e trabalho até hoje. Então, a minha vida sempre foi conciliar estudos e trabalho. Eu tive meu primeiro trabalho numa empresa muito bacana, era um trabalho das 6 horas da manhã até as 2 da tarde. Era muito legal, eu aprendi muitas coisas, mas não tinha nada relacionado à minha área. Então, eu não conseguia aproveitar absolutamente nada do meu trabalho que não fosse somente o salário. Porém, como eu saía às 2 horas da tarde, a faculdade era no período noturno, eu tinha esse espaço em vão para conseguir estudar. Como esse espaço era muito grande, eu estudei além do que era necessário, aprendi muitas coisas que me construíram de uma forma melhor, mas logo quando eu saí desse trabalho, do qual eu tinha um prazo determinado para sair, eu tinha uma data para sair, fiquei desempregado e não consigo sossegar desempregado, porque não há possibilidade de eu passar a vida desempregado. Eu preciso de dinheiro, nós precisamos viver. Todos os seres humanos são assim. Então, logo quando eu saí, eu já procurei um próximo emprego e consegui encontrar um estágio não obrigatório aqui próximo da minha residência, cujo horário de entrada e saída eram respectivamente às meio-dia até às 6 horas da tarde. Então o que eu fazia? Eu até tinha uma manhã livre, mas eu queria aproveitar essa manhã livre para que eu pudesse aprender mais. Então eu trabalhei de forma voluntária numa imobiliária para que eu aprendesse mais sobre a área e só fazia o horário de almoço e já ia para esse estágio não obrigatório. Nesse estágio não obrigatório, eu acabei perdendo boa parte daquela lacuna que eu tinha para estudar e só me restaram os finais de semana. Porém, como se trata de um estágio não obrigatório, eu estava na área, então eu conseguia aproveitar boa parte do que eu fazia efetivamente no trabalho para ser revertido a favor da faculdade, do rendimento acadêmico. Então, esse período foi mais conflituoso porque só me restaram os finais de semana, mas não há obstáculo que se ponha diante de nós que nós não consigamos superar. Até que, por conta do desgaste desse estágio não obrigatório, que era muito pouco remunerado, foram condições muito complicadas para mim, busquei outros empregos, outras oportunidades e consegui um estágio das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então eu preenchi todo o meu dia com trabalho e só me restou a noite para estudar e os finais de semana para conseguir dar conta do que se atrasava. Mas hoje eu posso dizer para vocês com tranquilidade que isso não é um problema, exceto se você fizer alguma faculdade que exija muito, como a faculdade de medicina, uma faculdade mais complicada, alguma faculdade de extrema qualificação, não é impossível ter ensino superior de qualidade com essa rotina, tá? Por quê? Eu vou começar a dar as dicas para que vocês possam melhorar o rendimento de vocês na conciliação entre emprego e estudo. Bom, a primeira dica que eu tenho é que só é possível o sucesso através de sorte ou perseverança. Quem não quer contar com a sorte só precisa ter perseverança. E a perseverança, ela se traduz, ela é movida
O combustível da perseverança é ora motivação, ora disciplina. Então, vocês precisam ter disciplina para que, quando ausentar-se a motivação, vocês consigam manter a frequência de estudos, a frequência de trabalho e não sucumbam à ausência desses dois elementos. Então, não pensem que vocês vão ter motivação e não contem com a motivação, porque uma hora ela se esgota sim, e se não houver disciplina, acabou aí, tá? A segunda dica que eu dou para vocês é: pratiquem um esporte. Escolham um esporte e pratiquem um esporte. Por quê? Desde que eu comecei a praticar esporte, a minha vida mudou completamente. Não no sentido existencial, mas no sentido de rendimento mesmo, de disposição, na parte fisiológica. Se vocês têm uma rotina, por exemplo, de treinos ou de artes marciais, isso contribui positivamente para a sua saúde, que consequentemente melhora o seu sono, melhora a sua disposição, melhora a sua autoestima e, por consequência, a sua saúde mental, salvo se houverem outros problemas que demandem resolução, mas praticar uma atividade física é extremamente importante para que vocês consigam manter um alto rendimento, que é o necessário para quem trabalha e estuda. Então, eu, por exemplo, acordo às 5 horas da manhã e vou para a academia, né? Acordo, me troco, café da manhã e tal, vou para a academia, passo uma hora treinando e vou trabalhar. Isso salva 90% dos dias. Tanto é que nos dias em que não tem treino, que eu acabo ficando em casa, precisa fazer alguma coisa, ou fui dormir muito tarde na noite anterior, o dia seguinte é sempre muito ruim, muito pesado, muito penoso. Então pratiquem uma atividade física, porque isso sim contribui positivamente. Terceira dica que eu dou é: tenham sempre um livro na cabeceira de suas camas. Duas pessoas inteligentes são identificadas porque, quando uma vai conversar com a outra, a primeira pergunta que elas fazem é: qual livro você está lendo? Então, leiam sempre algum livro, não importa o que seja. Claro que, se vocês puderem se dedicar a livros de filosofia, de sociologia, ou até mesmo de uma ficção científica mais sofisticada, isso vai contribuir positivamente para a sua conciliação de trabalho e estudo. Por quê? A gente precisa de uma bagagem cultural, de uma base, de um alicerce existencial para que consiga encontrar motivação nas coisas, para que consiga encontrar sentido na nossa designação nesta terra, neste plano terreno, com relação ao todo, com relação ao universo, com relação à ordem das coisas. Então nós precisamos identificar a nossa posição, e isso só é compreendido por meio de leitura. Esquece audiobook, esquece podcast, esquece vídeo no YouTube. Pegue o livro, leia o livro, sinta as palavras, até porque a linguagem é a nossa forma de expressão que vai melhorar o seu desempenho em trabalho e estudo, vai melhorar a sua redação, vai melhorar o seu rendimento acadêmico. Então, aqui nós terminamos as dicas mais possíveis, mais números, mais específicas. No mais, o que eu tenho para falar para vocês é que é possível conciliar a vida de trabalho e de estudo, porque nós vamos, na condição de trabalhadores que estudam, nós vamos precisar nos dedicar no final de semana. Mas se dedicar no final de semana não significa ato contínuo abrir mão de todas as outras coisas que o final de semana pode nos oferecer, como uma convivência com a família, uma namorada, um cinema, um shopping, um passeio. Não. Nós precisamos desses momentos mais tranquilos para que os outros momentos de tensão sejam válidos, para que nós não sacrifiquemos a nossa potência, a nossa energia em coisas tão banais. Então, tenha assim um momento de relaxamento, tenha um momento de tranquilidade
E nesse sentido, para que vocês tenham tranquilidade, para que vocês tenham energia, busquem sempre dormir bem. Não pensem que porque você trabalha e estuda, você tem que ficar estudando a noite inteira para que você na faculdade, no seu estabelecimento de ensino, tenha um desempenho bom. Não, jamais troque uma noite de sono por uma noite de estudo. Uma noite dormida é muito melhor do que uma noite estudada. Então, nós vamos precisar nos organizar, criar rotinas, criar hábitos, criar até mesmo hábitos específicos, como uma dieta, como um acompanhamento médico, uma rotina de treinos. As rotinas, elas fazem com que a motivação possa acontecer, mas em sua ausência nós tenhamos disciplina. Isso só acontece por conta de hábitos. Então, cultivar o hábito de uma dieta que vai favorecer a sua disposição, que vai favorecer a sua saúde, que vai favorecer a sua autoestima, isso é ótimo. Criar um hábito para fazer uma rotina de treinos, uma rotina de leitura, tenha sempre um livro em mãos, um livro bom, um livro de renome. Nós temos aí diversos sociólogos, filósofos e até mesmo releituras, autores brasileiros que explicam toda a filosofia, ainda que de forma sintética, mas essas informações são essenciais para que na hora que você sucumba, você consiga se reerguer. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a essência da proposta, que é estudar e trabalhar. É possível. Se possível, trabalhem numa área que seja ligada à profissão que vocês pretendem ter por meio da faculdade. Então, se vocês puderem fazer o estágio, fazer uma profissão, trabalhar numa profissão ligada ao seu curso, isso é ótimo, porque você consegue aproveitar o tempo do seu trabalho na faculdade. Porque nós não vamos conseguir, no meio do trabalho, estudar. Não confunda as coisas, é uma gaveta para cada assunto. Trabalho é uma gaveta, estudo é outra. Não tente misturar as duas, porque vai dar conflito. Isso diminui o seu rendimento profissional e não altera significativamente o seu rendimento acadêmico. Então, não pense que eu vou estudar no meu trabalho, numa hora que tiver vago, numa hora que eu tiver ocioso. Não. Se dedique ao seu trabalho e se dedique ao seu estudo de maneira singular, né? Mas, se isso não for possível, se você só tiver como trabalhar em alguma profissão que não seja ligada à sua área, ainda assim nós temos finais de semana, nós temos períodos após as aulas, e eu muitas vezes já fiquei estudando depois da aula, a aula chega a acabar 9, 9h30 em alguns momentos, e aí como essa aula acaba um pouquinho mais cedo, eu aproveito esse excesso de tempo livre e estudo. Então, ao mesmo tempo, isso não implica que eu abra mão da minha vida. Eu tenho a família, que é muito importante, tenho namorada, tenho amigos, tenho outras atividades para fazer. Mas isso não é alterado significativamente pelo fato de eu ter que me dedicar muito. Então, aproveitem essas informações, busquem sim a qualificação profissional, busquem uma aula de idiomas, se possível. A atividade física vai ser uma coisa que vai mudar muito o rendimento de vocês. A criação de hábitos, uma rotina, vai ser uma coisa que vai alterar muito o seu rendimento nessa coexistência entre trabalho e estudo. E através dessas dicas, se for seguida pelo menos uma, eu acredito que já vai ser positivo para boa parte de quem estiver assistindo esse vídeo. De todo modo, aqui no meu canal Vinícius Basílio, vocês podem pesquisar no YouTube e em alguns vídeos eu deixo os meus meios de contato disponíveis para que vocês perguntem, façam
discussões, debates, até porque eu dedico meu canal pro curso de Direito, então muitas vezes eu recebo algumas perguntas de colegas, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e tento ajudar. Por isso eu coloco sempre à disposição meus meios de contato para que a gente nutra esse debate que é tão essencial, tão importante para ajudar o próximo, para que nós tenhamos aí o compartilhamento dos ensinamentos que a experiência nos trouxe. E lembre-se, a pessoa sábia aprende com o próprio erro, mas a pessoa mais sábia aprende com o erro dos outros. Então você não tem nem que errar a primeira vez, beleza? Então é isso aí. De todo modo, eu espero que eu tenha ajudado.